Olá, pessoal. Bem? Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo de polinômio, a gente vai falar sobre divisão de polinômio. Existem algumas diferenças quando o divisor é monômio, polinômio, tá? Então, eu vou fazer por partes, vou mostrar cada caso e sugestões de solução. Nesse caso aqui, então, polinômios por monômios, ou seja, eu vou dividir um polinômio, que tem mais de um monômio, por um monômio, tá? Divisão, então, de polinômio por monômio. Primeiro aqui a orientação. Para fazer a divisão de um polinômio por um monômio diferente de zero, dividimos cada termo do polinômio pelo monômio e adicionamos os termos semelhantes obtidos. Primeiro, lembrando que polinômio nada mais é que mais de um monômio, né? Monômio seria, então, a multiplicação de letras e números, tá? Só para lembrar, né? E quando a gente fala em termos semelhantes, nós estamos falando dos monômios que possuem a mesma parte literal, tá? Então, aqui um exemplo, ó. Nós temos 6a ao cubo b mais 3a ao quadrado b. Isto aqui é um polinômio dividido pelo monômio 3ab, tá? Importante aqui que a gente só vai conseguir trabalhar os expoentes com as letras iguais, tá? Vocês vão ver agora na sequência. Uma sugestão que facilita bastante é a gente reorganizar essa divisão em forma de fração. Como vocês já sabem, uma fração, o traço da fração, ele nos indica uma divisão aonde o que está em cima, né, o numerador é dividido pelo denominador, tá? Então, essa reorganização pode facilitar a questão da visualização de quem opera com quem. A gente sabe que numa fração que a gente tem uma soma no numerador e um denominador, isso significa que esse denominador é denominador de 6a ao cubo b e ele também é denominador de 3a ao quadrado b. Portanto, eu posso ainda reescrever isto neste formato. 6a ao cubo b no numerador, 3ab no denominador, 3ab no outro numerador, 3a ao quadrado b e 3ab aqui embaixo, tá? Um pouquinho aqui. Então, aqui seguindo, ó. O que a gente vai fazer, tá? Lembrando que eu vou operar coeficiente, que são os números, pelos números. E a parte literal, pela parte literal. Em cada uma das frações que a gente colocou aqui, tá? Não precisava ser da forma de fração, desde que vocês entendam o passo a passo. Mais adiante, quando vocês pegarem a prática, com certeza vocês farão no automático, sem ter que detalhar tanto, tá? Mas eu acho que ainda não é o momento para isso, e quanto mais a gente detalha, menor a chance de erro, tá? Aí aqui embaixo eu vou colocar, então, o que aconteceu de fato. Olha só, o 6 vai dividir por 3, tá? O A ao cubo vai dividir o A que não tem expoente. O que acontece na divisão de potência? A base é a mesma, portanto, o A permanece e a gente subtrai os expoentes, tá? Da onde que é esse 3 menos 1? É o expoente do A que estava sendo dividido pelo expoente do A. Ah, mas aqui não tem expoente. Sim, sempre que não tem expoente, significa que o expoente é 1, tá? Então, aqui ficou A com o expoente 3 menos 1, que é a divisão de A ao cubo por A, tá? E no B, os dois possuem expoente 1,
que aconteceu? 1 menos 1 é expoente zero, e qualquer base com expoente zero resulta em 1, tá? E uma vez que resulta em 1, se eu multiplicar qualquer coisa por 1, vai ser essa qualquer coisa. Então, seguindo aqui, 6 dividido por 3, a gente tem como resposta 2. A com 3 menos 1 de expoente vai ficar A ao quadrado. E o B, que vai ficar com expoente zero, vale 1. Se eu multiplicar 2A ao quadrado por 1, vai ficar 2A. Então, eu não preciso colocar ele. Olha aqui, ele já está aqui, 2A ao quadrado. E que é o 2A ao quadrado? É o resultado de tudo isso aqui. 6 dividido por 3 dá 2. A ao cubo dividido por A é A com a subtração dos expoentes. O B dividido por B é B com a subtração dos expoentes, tá? E assim a gente fica com 2A ao quadrado. Na segunda fração, 3 dividido por 3 é 1. A ao quadrado dividido por A fica A subtraindo os expoentes 2 menos 1. E B dividido por B, de novo, vai dar B com expoente zero, porque 1 menos 1 é zero. Com isso, o B de novo desaparece. O 3 virou 1, ele não precisa aparecer. E o A ficou sem expoente. Foi exatamente isso aqui que aconteceu para chegar neste resultado. Então, aqui eu detalhei ao máximo tudo, coloquei em formato de fração para que vocês visualizassem um pouco melhor. Fiz o detalhado, o processo que acontece na divisão, né? E aqui nós temos o resultado. Então, 6A ao cubo B mais 3A ao quadrado B dividido por 3AB resulta em 2A ao quadrado mais A, tá? Esta aqui, então, é a divisão de polinômio por monômio, certo? É um pouquinho complexo, mas se a gente pegar ter bastante atenção, é possível resolver. Não vou dizer tranquilo, mas dá para resolver, né? Tem que ter muita atenção. Agora aqui, polinômio por polinômio, ou seja, vai ter mais de um monômio em cada termo da divisão, né? Então, o dividendo vai ser um polinômio, o divisor vai ser um polinômio, tá? E aqui, então, temos uma orientaçãozinha que pode ajudar, e eu creio que vai ajudar bastante. Consideramos apenas a divisão entre polinômios com a mesma variável, x dividido por x e y dividido por y. Neste caso, o conceito e as regras da divisão de um polinômio por um polinômio são semelhantes aos da divisão de números naturais. E aqui eu me refiro à organização da divisão quando vocês armam ela, tá? E as orientações gerais. Olha só, os termos da divisão, então. O dividendo é aquele que divide. Aqui eu só estou dando nomes para eles, para a gente conseguir identificar melhor depois, tá? Então, o dividendo eu vou dizer que é o A. O divisor, quem divide, é o B. O quociente, que é o resultado, eu vou chamar de Q. E o resto eu vou chamar de R, tá? E este é o formato da divisão que vocês conhecem. Dividendo, divisor, quociente e resto, né? Em uma divisão de números naturais, seguimos os termos da divisão. Seguindo os termos da divisão, a gente tem o quê? Que o dividendo, o número que está sendo dividido, ele é igual ao divisor multiplicado pelo resultado, que é o quociente, e adicionado R, que é o resto. Espera aí que está tapando aqui. Isso. Então, de novo, em uma divisão de números naturais, seguindo os termos da divisão, temos que o dividendo,
ou seja, o número que está sendo dividido, é igual ao b, que é o divisor, multiplicado pelo q, que é o quociente, adicionado ao resto, que é aquela sobra da divisão que às vezes acontece, tá? Esse eu só estou lembrando, porque a gente vai usar isso aqui. Agora, observando, então, o exemplo com polinômios. 9x² mais 6x menos 3 dividido por 3x mais 1, tá? Isto aqui, então, é um polinômio com 3 termos, ou seja, um trinômio, e um binômio, né? O que não deixa de ser polinômio porque é mais que 1, tá? Aqui, então, lembrando que a gente acabou de ver... Opa! O que a gente acabou de ver ali na tela anterior, tá? Exatamente a mesma orientação, só identificando quem é o A. É o polinômio que está sendo dividido, esse é o nosso dividendo. E o B é 3x mais 1, que é o nosso divisor. Só para identificar, então, dentro desse formato, dividendo A, 9x² mais 6x menos 3, e divisor é o B, 3x mais 1, tá? Agora sim, seguindo então a orientação que é importante para conseguir concluir essa divisão. Dividimos o termo de maior grau do polinômio A pelo termo de maior grau do polinômio B. Lembrando que o grau do monômio é dado pelo expoente da parte literal, pela soma de expoentes da parte literal, né? Então, se nós observarmos aqui, x² é o maior grau do primeiro polinômio, do polinômio A, e 3x tem maior grau no polinômio B, porque 1 não tem parte literal, então não tem, o grau é 0, né? Então, o 3x, por mais que o expoente seja 1, ainda assim é o maior grau. Com isso, eu vou fazer, então, a divisão observando esses termos de maior grau. 9x² mais 6x menos 3, dividido por 3x mais 1. O termo de maior grau é 9x². Se eu dividir 9x² por 3x, eu fico com 3x, porque 3x vezes 3x vai nos levar a 9x². Quando eu fiz isso, eu posso seguir dentro daquela orientação que a gente também faria numa divisão normal. Nós multiplicamos o quociente, nesse caso é o 3x, pelo divisor, mas por todo o divisor, 3x mais 1, e obteremos o produto 9x² mais 3x. Ó, eu vou multiplicar 3x vezes 3x dá 9x². 3x vezes 1 dá 3x. Aqui eu vou subtrair, como eu faria numa divisão normal. 9x² menos 9x² vai ficar 0. E 6x menos 3x resulta em 3x. Da mesma forma que eu faria numa divisão, eu vou descer esse 3x aqui, tá? E agora eu vou repetir o processo. De novo, eu vou procurar o termo de maior grau no dividendo, no caso é o 3x, e o termo de maior grau no divisor, que é também 3x. 3x dividido por 3x resulta em 1. Então, eu posso fazer 1 vezes 3x e 1 vezes 1, e eu vou ter aqui, então, que é a última parte desse processo, 3x mais 1. Ó. 1 vezes 3x, 1 vezes 1, vai dar 3x mais 1. Fazendo, então, a subtração, que é normal numa conta de divisão, 3x menos 3x é 0,
E menos 3 menos 1 resulta em menos 4. Pronto, a conta está finalizada. Agora eu quero que vocês observem aqui uma colocação importante, tá? A divisão termina quando se obtém como resto, um polinômio de grau menor que o grau do divisor. Como o grau do resto menos 4 é zero, porque não tem parte literal, e o grau do divisor 3x mais 1 é 1, porque 3x, o x tem expoente 1, a divisão então está encerrada, porque menos 4 tem o grau menor que 3x mais 1, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer o que a gente chamava de prova real, né, nos cálculos. Dá para fazer aqui também e ter certeza se esse cálculo está correto ou não. A divisão era 9x ao quadrado mais 6x menos 3 por 3x mais 1. Era o A dividido por B. O quociente, ou seja, o resultado, ficou 3x mais 1. Vamos conferir ali na tela anterior, se a gente quiser. Aí, deixa eu voltar aqui, ó. Resultado, 3x mais 1. E o resto ficou menos 4, tá? Só estou reforçando isso aqui, certo? Então, para verificar se a divisão está correta, nós devemos multiplicar o quociente, que é o resultado, pelo divisor, que era quem estava dividindo o dividendo, né? E vamos somar, adicionar com o resto, que é o menos 4. O resultado tem que ser o A, que é o nosso polinômio que estava sendo dividido, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O A, a gente tem que chegar ao resultado igual a A. O B, quem é o B? É o 3x mais 1. 3x mais 1 está aqui. O quociente é 3x mais 1 também. Aqui por coincidência, mas não necessariamente precisava ser, né? E aqui a gente vai somar, então, com o resto, tá? Fazendo a multiplicação de polinômios, que vocês já conhecem. O resultado, então, aqui, 3x vezes 3x é 9x ao quadrado. 3x vezes 1 é 3x. 1 vezes 3x é 3x. E 1 vezes 1 é 1. E o menos 4 continua sendo menos 4. Agora eu vou agrupar as partes possíveis. 9x ao quadrado, 3x mais 3x dá para juntar, fica 3x. E 1 menos 4 fica menos 3. 9x ao quadrado mais 6x menos 3 é exatamente o nosso A, né? O nosso termo A, que é o nosso dividendo. Fechou? Fechou. Então, a questão foi resolvida corretamente. O valor encontrado de A corresponde ao valor inicial de A. Logo, essa divisão está correta, tá? E aqui, para finalizar, então, esse processo de divisões, eu tenho a divisão de polinômios, mas polinômios incompletos. É parecido com o que a gente acabou de ver, tá? Só que às vezes acontece do polinômio não ser completo. Olhem aqui comigo, ó. Vou tirar esse aqui para vocês acompanharem. O que seria exatamente um polinômio incompleto, tá? Identificando então ele, 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1 é um polinômio de grau 3 completo, tá? Por que ele é completo? Porque ele tem um termo de grau 0, um termo de grau 1. Peraí, deixa eu fazer diferente. Aqui, ó. De novo aqui, ó. Ele tem, então, esse termo aqui, ele tem grau 0. Esse termo aqui é grau 1, porque o expoente do x é 1. Esse termo é grau 2 e esse termo é de grau 3, tá? Então, ele é um polinômio completo de grau 3, porque ele tem todos os níveis de grau, vamos dizer assim, né? E do 0 ao 3.
tá? Agora, 5x ao cubo mais x menos 2 é um polinômio de grau 3 incompleto. Por que incompleto? Porque ele tem o 2 com expoente 0, o x com expoente 1 e depois só o 5x ao cubo com expoente 3. Não tem um termo aqui com expoente 2 ao quadrado. E então aqui diz, no segundo exemplo, ó, a versão completa seria 5x ao cubo mais 0x ao quadrado mais x menos 2. E aí sim nós teríamos termos com todos os graus. Aqui grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3. Ah, mas aqui é 0. É 0, mas ao menos a gente está completando o polinômio com todos os graus que pode ter, tá? A partir disso, então, se o dividendo for um polinômio incompleto, precisamos escrever o polinômio na forma completa, indicando os termos de coeficiente zero, ou seja, a parte numérica sendo zero, tá? E aí nós vamos fazer uma divisão aqui. X na quarta potência mais 8x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 2x. Primeiro, a gente vai completar esse polinômio para poder seguir. E aí, assim, ó, a gente completa o polinômio do dividendo, tá? Vamos lá. De novo, lembrando a organização, os termos da divisão, né? E aqui nós temos, então, só para lembrar, tá? A nosso polinômio era x com expoente 4 na quarta potência, mais 8x mais 1. Nós tínhamos o termo de expoente 0, um termo de grau 1 e um termo de grau 4, tá? E aí, então, fazendo a aplicação, né, de completar esses termos, aqui nós temos x na quarta potência que a gente já tinha, 0x ao cubo, que estava faltando, 0x ao quadrado, que estava faltando, 8x mais 1 já fazia parte desse polinômio, tá? E o restante a gente segue dentro das mesmas orientações. Observa o termo de maior grau. No caso aqui, x na quarta potência. Aqui a gente vai observar também o termo de maior grau, x ao quadrado. E o que a gente vai fazer? X na quarta potência dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Né? Então, agora que a gente definiu esse x ao quadrado, a gente multiplica por todo o divisor. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x na quarta potência. X ao quadrado vezes 2x fica 2x, aqui é negativo, né? Por que é negativo? Desculpa, x ao quadrado vezes 2x ao quadrado dá 2x ao cubo. Só que aqui ficou negativo porque é uma subtração. Eu botei no formato diferente. E eu me atrapalhei agora, mas é isso aí. Então, aqui, por que tá negativo aqui, gente? Porque, na verdade, era x à quarta potência mais 2x ao cubo, só que é uma subtração, né? Então, eu já negativei tudo aqui. Vai ficar o quê? X na quarta potência menos x na quarta potência dá zero aqui. 0x ao cubo menos 2x ao cubo vai ficar menos 2x ao cubo. Esse menos 2x ao cubo, aqui, a gente vai ter que, de novo, olhar qual é o termo de menor grau. X ao quadrado é o termo de menor grau, de maior grau, desculpa. Menos 2x ao cubo é o termo de maior grau aqui, em toda nosso polinômio. Então, eu vou observar somente ele. Menos 2x ao cubo dividido por 2x.
dividido por x ao quadrado. Eu já fiz confusão aqui. Sempre o maior grau aqui. Menos 2x ao cubo dividido por x ao quadrado. O que vai acontecer? Que número que daria, né? Eu tenho aqui 2x negativo, 2x ao cubo negativo. O 2 vai dividir pelo 1 que está aqui. E aí, 2 dividido por 1 é 2. Negativo, porque esse 2 já era negativo. X ao cubo dividido por x ao quadrado é a subtração dos expoentes. 3 menos 2. Então, o resultado fica menos 2x. Menos 2x vezes x ao quadrado, a gente tem, na verdade, aqui é menos 2x ao cubo. Mais, aí aqui a multiplicação, menos 2x vezes 2x dá menos 4x ao quadrado. Por que aqui está mais? Porque aqui tem uma subtração. Aqui teria uma subtração como toda divisão, então inverte, acaba trocando o sinal, né? Teria uma subtração, como aqui era negativo, ficou positivo, aqui também era negativo, ficou positivo, agora a gente resolve este cálculo aqui. Menos 2x ao cubo com mais 2x ao cubo, zera, anula. 0x ao quadrado mais 4x ao quadrado fica, então, 4x ao quadrado. Seguindo com o restante do polinômio, o monômio de maior grau, 4x ao quadrado, dividido pelo monômio de maior grau, o termo de maior grau, x ao quadrado. 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado, a gente vê que o 4 dividido por 1 dá 4, e o x ao quadrado é expoente 2, menos o expoente 2, que fica zero, portanto, o x ele passa a não existir nesse caso aqui. Então, 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado resulta em 4. Tenho 4 de resolução dessa parte da divisão, vou multiplicar por x ao quadrado mais 2x. 4 vezes x ao quadrado dá 4x ao quadrado. 2x vezes o 4 dá 8x. Tudo positivo, que torna negativo, porque aqui a gente aplica uma subtração. É isso que acontece. Então, 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado é zero. 8x menos 8x é zero também. E esse 1 aqui, ele sobra. Observem que o grau do resto, no caso o número 1, é menor que o grau do divisor x ao quadrado mais 2. Portanto, encerramos a divisão. Para a gente descobrir se essa divisão está correta, o que a gente ia fazer? Pegar o quociente, multiplicar pelo divisor, somar com o resto, e o resultado precisa ser o nosso dividendo, que é o A aqui na nossa, o nomezinho que a gente deu, né? Então, a gente pegaria o Q, multiplica por B, adiciona R, e resultado precisa ser o nosso A. Tá? Então, aqui, finalizando, x na quarta potência mais 8x mais 1, dividido por x ao quadrado mais 2x, resulta em x ao quadrado menos 2x mais 4. E aí, como eu já falei, para verificar se a divisão está correta, a gente faz A igual a B vezes Q mais R, identificando A é o dividendo, B é o nosso divisor, né? X ao quadrado mais 2x, o Q, que é o nosso quociente, x ao quadrado menos 2x mais 4, e o resto é 1. Fazendo isso, a gente tem que obter o nosso dividendo, tá? A aula ficou um pouquinho extensa hoje, mas eu queria mostrar todos os tipos de divisão e todas as possibilidades. Espero
que vocês tenham acompanhado. Com relação ao processo da divisão, se ficou alguma dúvida, é só voltar lá na página que tem a divisão mais detalhada, passo a passo, e reaplicar. Uma dica que eu dou a vocês, antes de seguir, tá? Antes de passar para uma próxima etapa ou de tentar fazer um exercício, peguem essas divisões que eu coloquei aqui na aula de hoje, por exemplo, x na quarta potência mais 8x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 2x. Ignorem isso que está aqui, coloquem essa divisão numa folha lá, tentem desenvolver, vocês já têm o resultado, fica mais fácil para ver se vocês conseguiram entender o que é para fazer, né? Tentem refazer o que está aqui sem olhar as respostas. Isso é um exercício muito bom para vocês aplicarem o que vocês viram, tentarem ao menos aplicar, né? Uma vez que se tem a resposta, facilita bastante, tá bom? Por hoje, então, era isso aí. Agradeço a atenção. Espero que todos tenham acompanhado. Qualquer coisa, eu fico à disposição para esclarecer dúvidas. Um abraço a todos e até a próxima.